Então vamos aplaudir Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Muito bem, amigos desta programação, nós estamos na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Campinas, São Paulo. Eu sou o pastor Márcio Fatioli e esta reunião acontece todos os domingos às 7 horas da manhã. Vamos entrar na palavra de Deus, livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Existem algumas traduções que diz assim: considerai os pequenos começos. Tem alguém que tem essa tradução? Essa tradução, considerai os pequenos começos. Ninguém tem essa tradução? Essa tradução é uma tradução mais atualizada, uma tradução mais moderna. Independente da tradução, falamos do conteúdo. Os pequenos começos, pessoal, eles nunca, jamais podem ser desprezados. Por que não podem ser desprezados? Porque todo resultado final, ele tem um início. Toda plantação que é pequena, ela tem uma colheita multiplicada, uma colheita maravilhosa. Na vida as coisas funcionam exatamente assim. Hoje você tem uma família, hoje você é pai, avô, bisavô, tetravô, quem sabe, mas tudo isso começou lá no colégio, quando houve uma troca de olhares, quando houve um aperto de mão, quando houve uma troca de elogios, e isso se estende, não é? Passaram-se 30, 40 anos, hoje você é uma pessoa aposentada, é uma pessoa que tem uma estabilidade financeira, mas tudo começou naquele balcão da vendinha lá do lado da tua casa. Quando você era um menino, quando você era uma pessoa no início da sua vida. A mesma coisa a fé. Se hoje nós estamos aqui batizados com o Espírito Santo, salvos em Cristo, aonde foi que tudo começou? Num folheto, num convite, numa oração que alguém fez por você. Então esses pequenos começos, eles não podem ser desprezados. A grande questão é que os pequenos começos, eles acontecem constantemente na nossa vida. Porque todo dia é posto diante de nós a oportunidade de escolhas. Se nós vamos para a direita ou para a esquerda, se vamos dizer sim ou não, se vamos aceitar ou não, se vamos nos posicionar ou não. E digo mais, há pessoas que, por desconsiderarem os pequenos começos, acabam sofrendo grandes prejuízos em suas vidas. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 25, verso 21. Vamos lá. Estamos na sequência do livro de Gênesis, fazendo um estudo aprofundado da Bíblia Sagrada, e hoje nós estamos falando dos pequenos começos, que nada mais são do que as escolhas para um futuro de vitória, de sucesso, para um futuro de conquistas. Nós, semana passada, falamos a respeito do casamento, de Isaac com Rebeca, E Rebeca, ela era estéril. Isaac, então, ora ao Senhor de forma firme, de forma insistente, e ele alcança a graça, e a sua esposa, então, acaba concebendo. Só que ela percebe que no seu ventre algo diferente estava acontecendo. Havia uma briga dentro do seu ventre, se é que a gente pode dizer assim. E olha o que ela constata, Gênesis 25, 21. Lembrando da última semana para frente. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Semana passada falamos que a nossa arma maior não é outra senão a oração. O dinheiro é limitado, o poder do dinheiro, o poder das amizades, o poder de convencimento, a nossa saúde é limitada, a nossa vida é limitada. Mas a oração é a única arma que não possui limites. Ela move as mãos de Deus. E Deus é especialista em fazer o impossível. Diga amém. E Ele há de fazer o impossível por nós. Só que agora a oração é atendida. E nós estamos numa segunda fase. Olha o que diz o 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor.
E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Eu estou falando dos pequenos começos, mas esses pequenos começos, pessoal, eles precisam ser dirigidos pela palavra de Deus. Não é aceitar tudo que vem pela frente, não é tomar decisões sem o mínimo de respaldo, não. São pequenos começos, o qual Deus toca no coração, Deus manda a palavra, Deus dá a luz e nós então entramos por essa porta. Hoje você pode ser pequeno, amanhã você será grande, diga amém. Desde que ouça a palavra de Deus, desde que ouça a direção do Senhor. E continua o texto: e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Já pensou? Para quem era estéril, acaba tendo gêmeos, né? Coisa inédita, coisa maravilhosa. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. Depois saiu o irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Irmãos, quando nós estamos no caminho de Deus, nós vamos tendo sinais desse caminho. Percebe que lá atrás o Senhor diz o quê? Olha, você vai conceber. E não só isso, né? Há 2 nações no seu ventre, e o maior servirá ao menor. Era algo absolutamente impensável. Quem era o maior? O maior era o que nascia primeiro, porque ele herdava a bênção da primogenitura. Ele seria o sucessor da bênção de Abraão. Só que tem um porém: quando eles nascem, o Esaú nasce primeiro, o Jacó já nasce agarrado nos pés dele. E, irmão, se você notar, Deus ele vai nos dando sinais. Eu, quando era menino, os meus pais fizeram uma viagem para o Rio Grande do Norte. Eu nunca imaginei. 20 e tantos anos depois, eu fui pastor lá naquele estado. Voltei lá, numa outra condição, com uma outra perspectiva, com uma outra missão. Eu trabalhei numa grande rede de farmácia, e eu trabalhava no depósito, e nós separávamos os produtos para reposição, era reposição diária de produtos. E uma das filiais que me chamava a atenção era uma filial que se chamava Orozimbo Maia. Eu não tinha ideia de onde ficava essa rua Orozimbo Maia, né? Mas era uma das lojas que mais vendiam. E anos depois estou eu aqui ao lado da Orozimbo Maia pregando o Evangelho de Deus. Quer dizer, são coisas que vão aparecendo diante de nós, confirmando que Deus está nos dirigindo. Deus está dirigindo a sua vida. Hoje talvez você lê um nome num determinado lugar e você nem imagina onde fica. Anos depois você mora naquele lugar. Você tem uma experiência, você compra uma casa, um sítio, um carro naquele lugar e você diz: olha, eu nunca imaginei que eu estaria nessa condição. Eu falei a vocês também quando eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15 anos, que eu trabalhava como office boy de uma advogada. Eu até brinquei com vocês, eu disse, naquela época eu folheava os livros de direito, né? Ela tinha uma coleção de livros, e eu não entendia nada, mas eu sempre gostei daquele assunto. E o meu grande sonho naquela época era ser advogado. Não, era ter uma blusa para vestir. Porque a gente vivia numa miséria tão grande, irmão, que a minha mãe às vezes lavava a blusa, porque era uma só que eu tinha, e não secava para o outro dia. E São Paulo fazia frio, não é como hoje não, hoje a gente não conhece o frio. São Paulo fazia frio de verdade, aquela garoa, aquele sereno tremendo. E o meu único sonho era ter uma blusa para poder trabalhar. Uma situação difícil, uma luta difícil. Anos depois Deus me abençoou com a faculdade de Direito. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Irmão, o nosso caminho é guiado por Deus. E quando diz que o maior serve o menor, o Senhor ele vai dando sinais de que Ele está cuidando de tudo e de que a sua palavra vai se cumprir. Se prepare, porque a palavra de Deus vai se cumprir integralmente na sua vida. Queira o diabo ou não, acredite o homem ou não, Deus é fiel e a sua palavra permanece para sempre. Diga amém, gente. E diz mais, e cresceram os meninos. E Esaú, que nasceu primeiro, né, o maior, foi varão, perito na caça.
varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Resumindo, né? Esaú era aquele camarada aplicado, que estudava, que buscava, que queria ser melhor naquilo que fazia. E Jacó era uma pessoa comum, só queria viver a vida, fazer um churrasquinho de final de semana, era isso que ele queria. Só que a diferença está no final da história. Vamos continuar? E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Veja que nada mudou, né? Geralmente papai se apega mais naquele filho que vai ter o futuro, que é o filho dedicado, que é o filho que dá soluções. A mãe já se apega no filho que dá problema, percebe? É verdade ou não? Não, eu tenho que cuidar dele, ele é o que precisa mais do que todo mundo. O pai não, o pai já é mais razão. A mãe, como é emoção, ela geralmente tem uma tendência a dar aquele apoio, aspas, ao que mais precisa. Sim ou não? Tem gente falando aqui, pastor, experiência própria. Vamos à frente. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Olha o problema. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom, significa vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Aqui tem um problema, pessoal. O Esaú, ele desenvolvia a atividade da caça, uma atividade braçal, uma atividade cansativa, claro. Só que essa atividade acabou sendo vamos dizer assim, não um dos motivos, mas uma das circunstâncias que fizeram com que ele decidisse errado. Por quê? Porque no momento do cansaço, a gente não pode decidir nada, pessoal. E quando a gente diz cansaço, em todas as áreas. Minha vida espiritual está muito difícil, meu casamento está desgastado, eu estou cansado aqui nesta empresa. Calma, porque o cansaço, ele é inimigo das decisões acertadas. Já viu alguém dizer: vai dormir porque o teu mal é sono? Naquela hora ele volta cansado da caça e ele vê o seu irmão Jacó cozinhando. Jacó gostava disso. E ele então pede um pouco daquela comida. Jacó, sabendo já da promessa que Deus tinha de que ele seria maior do que o seu irmão, porque lá atrás não foi dito isso, o maior servirá ao menor, o que o Jacó faz? Não perde a oportunidade. Diz: olha, então faz o seguinte, me venda a bênção da primogenitura, eu quero comprar. Irmão, a bênção da primogenitura era a maior bênção que alguém poderia receber naquela época. O Abraão recebe o chamado de Deus, a capacidade de Deus, a prosperidade de Deus e a palavra de Deus. Só que ele transfere esta bênção ao Isaque, embora Abraão tenha tido outros filhos. Qual foi a bênção que o Abraão transmitiu ao Isaque, pessoal? A bênção da primogenitura, exatamente. Ele desprezou os filhos das concubinas, ele desprezou outros filhos e ele privilegiou o Isaque. Por quê? Porque o Isaque era o filho da promessa, o Isaque era o filho da bênção de Deus na sua vida. Agora, quando foi que o Abraão faz isso? Quando ele está plenamente sóbrio no que está fazendo, firme na sua fé, andando com coragem, com ousadia, com força. Há pessoas que deixam para decidir quando estão cansadas. Você vai decidir errado. Olhe os pequenos começos. Aqui nós vemos o Jacó fazendo um pedido a Esaú, um tanto até quanto indecente. Por quê? Porque a bênção da primogenitura, ela não só carregava a bênção de Deus, que era a maior das bênçãos, né? Antigamente você não tinha o ensinamento nesse contexto. A pessoa vir à igreja, ouvir a palavra, como a gente está acostumado. Não era assim. O ensinamento era passado de pai para filho. Então o filho que tinha a bênção da primogenitura, ele era encarregado de ensinar aos seus filhos, ou melhor, a tradição da fé e da família era dada ao filho mais velho. Ele era o pastor daquela casa. E não só isso, que já é suficiente. Ele também ficava com a maior parte dos bens. Era o filho que herdaria praticamente toda a riqueza do pai.
ele era o juiz da sua família, ele que resolvia as demandas, as intrigas, as questões, ele era a pessoa mais importante da sua casa. Só que nesse momento, pelo fato do Esaú estar cansado e com fome, ele acaba decidindo errado. Irmão, cuidado, não decida nada cansado, não decida nada com fome. Os gordinhos estão tudo concordando aí, né? Calma que eu vou explicar. O cansaço nem sempre é físico. Às vezes você cansou de alguém. Às vezes você cansou de uma situação. Às vezes se cansou de um curso, de um projeto. Ah, não, eu não vou mais, cansei, não quero mais. Calma, não decida nada agora. Receber um dinheiro, não use o dinheiro imediatamente. Coloque numa aplicação, espere pelo menos 30 dias, para você decidir com a cabeça fria. E na verdade, a fome, ela não é outra coisa senão abstinência de alimento. Pessoal, a palavra de Deus é o nosso alimento. Tem muita gente decidindo as coisas sem o devido alimento, sem buscar a palavra, sem buscar a direção de Deus. Por isso que acaba decidindo errado. São os pequenos começos que vão decidir a vida da pessoa. Aqui, na cabeça de Esaú, era só uma bênção que ele estava abrindo mão, mas não era uma bênção, era a bênção que Deus tinha para a vida dele. Não abra mão da bênção que Deus tem para a sua vida. É verdade, quando você quebra uma campanha, você perde uma bênção. Quando você deixa de aproveitar uma oportunidade, você está perdendo uma bênção, é verdade. Mas quando você sai da vontade de Deus, você não está perdendo uma bênção. O que você está perdendo? A bênção, é artigo definido. Por que a bênção é diferente de uma bênção? Porque uma bênção ela pode ser substituída por outra. Ah, não deu certo hoje, vai dar amanhã. Não consegui agora, consigo depois. Mas a bênção é algo insubstituível, você nunca mais vai alcançar novamente. Ministério é a bênção, não é uma bênção. Uma vez perdida esta bênção, dificilmente se recupera. Salvação é a bênção, porque perdida a salvação, vindo o juízo, acabou, não tem mais o que fazer. Só que por causa do cansaço e da fome, quando Jacó faz essa proposta, qual é o posicionamento de Esaú? Exatamente o posicionamento dos desastrados do nosso tempo. Daqueles que não têm direção da palavra, daqueles que não têm direção de Deus, acabam se apegando ao que é passageiro, abrindo mão daquilo que é permanente e definitivo. Olha a resposta que ele dá para o Jacó, vamos lá? Versículo 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Olha aqui, pequenos começos. Naquele momento, o que era a primogenitura? Era só uma expectativa, porque ele ia continuar dependendo do pai, ele ia continuar obedecendo o pai, o Isaac ainda estava vivo. Então, muitas vezes, essa pequena expectativa que você tem é o teu sucesso lá na frente. Lembra da nuvem do tamanho da mão de um homem. Não, ora, vai lá, não, volta lá, volta 7 vezes. Na 7ª vez o menino volta e diz: olha, tem uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Resumindo, o profeta tomou posse daquele pequeno começo e ele diz: olha, então vamos descer para que a chuva não nos apanhe no caminho. Ou melhor, se ele tivesse desprezado aquele pequeno começo, aquela chuva não haveria se concretizado. Se esse homem tivesse entendido que a bênção da primogenitura, apesar de naquele momento ser apenas uma expectativa, se ele tivesse entendido que essa expectativa se tornaria na transformação da sua vida lá no futuro, ele nunca teria aberto mão por um prato de comida. Irmão, há pessoas que estão perdendo grandes oportunidades. Por quê? Porque são oportunidades que nesse momento parecem ser pequenas. Se você observar fotos aqui da cidade de Campinas, o que é que tinha no passado? Vamos pôr um Swiss Park da vida,
né? Um Parque Prado, ali era tudo fazenda. E quem ali olhou para aquele lugar e acreditou que ali seria um lugar bom de morar, bom para viver, comprou terrenos a preços módicos. Hoje, quanto não vale um terreno? São pequenos começos, e a gente não precisa ir longe. Pessoas que acreditaram em algumas coisas, pessoas que acreditaram no chamado, na proposta de Deus, e hoje estão sendo grandemente usadas por Deus. O nosso missionário, lá à frente daquela televisão, lá no Espírito Santo, e acreditou que Deus poderia dar a ele a oportunidade de falar ao seu nome para o mundo. Ali era um pequeno começo, era um menino de pé descalço, mas que Deus deu uma unção, uma capacidade maravilhosa. Amigo, hoje talvez você esteja diante de um pequeno começo como esse. Mas vender sorvete? Mas vender marmita? Mas o que eu faço com R$1.000? O que eu faço com... Esse menino aqui só me dá trabalho. Esse menino pode ser a solução para a sua vida lá na frente. Talvez é um namoro que você não dá valor. Eu não quero saber mais desse namoro. Nessa relação está toda a promessa de Deus para o seu sucesso futuro. Mas muitas vezes a pessoa não percebe. Acha que é só um namoro, acha que é só uma relação, acha que é algo passageiro, e nem sempre é. Então é necessário, irmãos, considerar esses pequenos passos que a gente dá na vida, porque esses pequenos passos, somados, eles vão levar a cada um de nós a um futuro de vitória e realização. Você chegou até aqui graças a pequenos passos, então qual é o segredo? Não pare de andar. Agora, é claro, não basta andar, tem que andar no caminho certo, que é o caminho da palavra de Deus. No contexto geral da palavra. Olha o que ele diz: eu quero saber de bênção de primogenitura, eu estou morrendo de fome. Puxa vida, ele poderia ter comido qualquer outra coisa. Mas entre o prato que estava pronto e uma promessa, ele preferiu ficar com o que estava pronto. E tem pessoas que são guiadas dessa forma. Por quê? Porque eles não vivem pela fé, eles vivem por aquilo que vem. É uma campanha, é um voto, é um propósito, é uma reunião especial, é uma ceia, é uma vigília que muitas vezes a pessoa, se eu perder essa eu vou em outra. Tudo bem, mas você pode perder a bênção que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes as portas se abrem diante de nós e nós não entramos por ela. Por que não entramos? Porque é só uma porta. A grande questão é que atrás dessa porta está a felicidade que você está buscando. A realização, o sucesso, o sonho e tantas outras coisas. Ele continua dizendo: então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Olha o verso 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quer dizer, ele aceitou a proposta, ele não foi obrigado, ele não foi ameaçado, ele não foi enganado. Jacó enganou Esaú. Não, Jacó não enganou Esaú. Jacó fez uma proposta a Esaú, e se Esaú fosse um homem de um caráter firme e que valorizasse a bênção de Deus, ele teria resistido a Jacó. Não brinca com essas coisas. Se você continuar falando sobre isso, você vai perder a amizade que nós temos. Mas não, ele aceita de pronto. E o Jacó ainda serve a lentilha com pãezinhos. Serviu até com torrada, que beleza. Foi o melhor negócio da vida de Jacó. Porque ele não só transferiu para Jacó o direito da bênção, como o direito de toda a fortuna que o Abraão transmitiu para o Isaac, e o Isaac transmitiria para o Jacó. E, irmão, cuidado para você não trocar tudo que você tem por nada. Cuidado para você não cair no conto do vigário. Cuidado para você não ser engodado pela sua fraqueza, ser engodado pelo seu cansaço, ser engodado pela fome. O que é fome? Abstinência de alimento, que não é outra coisa senão a falta da palavra de Deus. Quem assiste um culto como esse já sai daqui ligadão, meu irmão. Quem assiste uma reunião como essa já consegue identificar a malandragem do diabo de longe. E a pessoa diz: não, eu não vou trocar o eterno
pelo que é passageiro, de forma nenhuma. E veja como a Bíblia finaliza a história, né? Olha aí. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui já não é mais o diálogo entre Jacó e Esaú. Aqui é o narrador quem está dizendo. Quem é o narrador da Bíblia? É o Espírito Santo. Foi assim que Deus entendeu aquele ato. Não, é porque ele estava com fome. E muitas vezes nós temos todo motivo e justificativa, não é? Não, eu não fui na vigília, pastor, porque eu estava com um piriri tremendo. Oh, mas aqui nós temos 10 banheiros. Não tem piriri que possa tirar você da casa de Deus. Não, eu não fui na vigília, porque sabe, em Campinas à noite é complicado, mas todo mundo aqui mora em Campinas e todo mundo veio. Não, eu não participei da campanha, sabe, porque eu estou muito corrido. Você está correndo para onde? Para longe de Deus? É melhor você começar a correr para o lado de cá. E outra coisa, não é só o que a gente fala ou faz, é como a outra parte entende também. Tem que ficar bem claro. Como foi que o Espírito Santo entendeu isso? Que ele desconsiderou, que ele não teve apreço pelas coisas sagradas. Nós vamos chegar lá ainda. O Esaú, quando Isaac está prestes a morrer, ele tenta desfazer o feito. Não foi mais possível. Nós vamos chegar lá. Olha o que Hebreus fala sobre isso. Hebreus 12:16. Vamos lá? Não perca as oportunidades. Não despreze os pequenos começos. Eu trabalho nessa empresa, eu ganho um salário mínimo, tudo bem, mas qual o tamanho dessa empresa? É uma multinacional. Então, amigo, você já está lá dentro. O crescimento é uma consequência. Não perca a cabeça. Não vá ser seduzido por pessoas que talvez nem o seu bem querem. Não, estou cansado dessa casa, dessa família. Eu vou mudar dessa casa. Onde é que você mora? Eu moro aqui no centro. Quanto você paga? R$500 por mês. Não muda não, que você não vai achar coisa melhor. Tem que ter juízo. Foi uma bênção que Deus te deu. É uma empresa. Não, porque eu vou trabalhar de empregado. Pensa bem. Você pode estar tomando uma decisão que na sua vida não terá mais conserto. É um dinheiro que a pessoa recebe, ela não administra. Quando é que ela vai receber novamente esse montante, essa quantia? Talvez nunca mais. Então tem que ter, primeiro, a mente descansada e tem que estar alimentado. Não tome decisões cansado e com fome. Diga a pessoa do teu lado, não tome decisão cansado e com fome. Tem que estar descansado, tem que estar alimentado, porque uma vez perdido, nunca mais se recupera muitas coisas. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Olha o que o narrador fala a respeito de Esaú. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Diga comigo, direito. Porque a Bíblia trata como um direito, porque ninguém poderia tirar dele, só ele mesmo poderia transferir a outro. Irmãos, tem coisas que Deus nos deu que são tão sérias que ninguém tira de você, só você mesmo pode abrir mão. Seu casamento, por exemplo. Não, é algo que ninguém pode desfazer, a não ser você. A bênção dos teus filhos, ninguém tem condições de amaldiçoar os seus filhos, a não ser você mesmo, porque a bênção deles está nas tuas mãos. Ninguém tem condições de destruir o seu ministério, a não ser você mesmo. Irmãos, isso é sério, e quando nós mesmos fazemos e destruímos e trazemos dano, nós seremos os únicos a arcarmos com o prejuízo. Olha o que o Senhor fala para o Esaú, do Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Repetindo, por que direito? Porque era algo exclusivo dele, ninguém tiraria dele, mas ele assim fez. E diz, porque bem sabeis, versículo 17, que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quando ele percebe que o Isaac ia partir, e a bênção da primogenitura iria se transformar em algo
palpável, em algo material, porque ali seria feita a transferência definitiva de tudo. Ele disse: não, papai, me abençoa. E o papai disse: mas eu não posso, porque eu já abençoei o Jacó. Ele disse: mas abençoa a mim também. E sabe o que Isaac falou para ele? Eu não posso, porque só existe uma bênção. Eu não posso abençoar duas vezes. E ele chora amargamente. E a Bíblia diz assim: não achou lugar de arrependimento. Vamos interpretar conforme o contexto. O que significa não achar lugar de arrependimento? Não é que ele não se arrependeu, ele se arrependeu profundamente. Só que não mais era possível desfazer o que foi feito. Alguém mata uma pessoa. O que eu fiz? E agora? Fez, está feito. Pediu demissão de uma empresa. Me arrependi, acho que eu vou voltar lá pedir. Fez, está feito. Largou a esposa, largou o marido, foi viver uma aventura. Quando volta o marido, a mulher já está casada com outro. E agora? Mas eu quero de volta. Ainda põe até hino da igreja no meio. Quero de volta o que é meu. Era, porque uma vez o casamento desfeito, a parte prejudicada pode reconstruir na hora que quiser. Então tem que pensar: não, porque isso não vale nada. Pode não valer nada hoje, amanhã terá grande valor. Pode aparentar ser algo inútil hoje. O que é uma bênção? O que é uma palavra? O que é uma revelação de Deus? O que é uma oração? Não é nada. Aparentemente não. Mas lá na frente os efeitos vão ser produzidos, e era ali que o teu sucesso estava fincado, determinado, traçado, porque era direito seu. Não abra mão do que Deus te deu. Considerando o início da nossa mensagem, não despreze os pequenos começos. Guarda tudo com 7 chaves. Fecha o coração para as propostas do inimigo e segue somente a luz que Deus tem dado a você. Diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir ao Senhor com amor no coração. Jesus, nós te agradecemos porque estamos alimentados com a tua palavra e pedimos ao Senhor graça e misericórdia. Se estamos cansados, se estamos famintos, nos ajude a não tomarmos decisão nesse momento, porque as chances de errar serão muito grandes. As chances serão grandes demais. Mas, Senhor, nos dê juízo. Ninguém vai abrir mão das suas bênçãos, sejam ministeriais, conjugais, familiares, materiais, porque aquilo que o Senhor nos deu tem um grande valor. Aquilo que o Senhor nos deu é o que garantirá o nosso sucesso no futuro, seja a salvação, seja a cura, seja a libertação. Espírito Santo, nos dê sabedoria. Ilumina a vida dos teus filhos, ilumine a minha vida, a nossa vida, a vida de quem está nos assistindo agora, dando a esta pessoa a sabedoria necessária para que as decisões corretas sejam tomadas e para que possamos viver tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir a Deus. Canta do Williams. Os sonhos de Deus são vamos com palmas que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Aleluias. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Mais uma vez, os sonhos de Deus são maiores. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Aleluia. Por isso vale a pena acreditar. Não desanime. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Na minha presença tu vais prosperar. Vamos aplaudir a Jesus com toda a fé do nosso coração. Meus amigos, que esta palavra possa falar forte ao teu interior
e que você valorize tudo que Deus colocou sobre a sua vida. Muitas coisas ainda estão no mundo espiritual, no campo espiritual, mas que breve se manifestarão no mundo material. Não troque, não largue, não abandone, não abra mão do que Deus tem para você. Nós estamos na Avenida dos Expedicionários, número 80, no centro de Campinas, e todos os domingos às 7 horas da manhã nós temos esse culto abençoado, estudando a palavra de Deus com profundidade. Agradeço a sua audiência e vou disponibilizar também os números das contas bancárias para o dizimista, o ofertante, o patrocinador ajudar esse trabalho. Fazendo a transferência ou depósito em qualquer uma das contas que aparece na sua tela, você deve nos enviar o comprovante. E o WhatsApp da igreja é o DDD 19 999 508 177. Repetindo, 19 999 508 177 é o WhatsApp da igreja de Campinas. Guarde esse número. Precisando de oração, endereço das nossas igrejas, orientação espiritual, mande-nos uma mensagem. Eu sou o pastor Márcio Fatioli, vou ficando por aqui e que o Senhor possa te abençoar em todas as coisas. Vamos aplaudir Jesus, até a próxima oportunidade.